No que ndalandavo amadia. Interessante aqui. Aqui tem algo interessante. Veja. Sabemos que o verbo conjugado no passado, conforme já vimos, é ndalanda. Comprei. Ndalanda. Comprei. Mas aqui diz ndalandavo. Kalungivosi atambavange. Veia. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Lalipo, o seu canal de língua Ubuntu, o maior canal de Ubuntu no YouTube e no mundo. Onde o Goianga é Chicolomunho, meu nome é Chicolomunho, já tal como me apresentei. Olha, se você é novo, ou seja, se você encontra o canal pela primeira vez, se inscreva. Peço que se inscreva agora porque depois você pode esquecer e você talvez não receba notificações dos próximos vídeos, ok? Então se inscreva. Você quer nos ajudar a levar mais além a língua Ubuntu? É muito simples. Partilhe este vídeo com o maior número de pessoas, mas claro, partilhe com pessoas que realmente estejam interessadas em aprender a língua Ubuntu. Porque se você partilhar com alguém que não tem nenhum interesse, a pessoa talvez clique no link apenas porque você recomendou. Mas quando ver que o conteúdo não é do interesse dela, o que ela vai fazer? Ela vai sair, vai assistir apenas uns 15 segundos, 10 segundos e vai sair. E o YouTube vai identificar este vídeo como não interessante, percebes? E o YouTube vai deixar de recomendar esse vídeo, ok? E nesta aula eu vou fazer, como na aula anterior, algo bem prático com você. Vamos praticar a língua mundo, vamos trazer aqui um texto é uma história, né? Quando digo história, não necessariamente é uma história longa ou uma história antiga. Uma história é alguma coisa que aconteceu. Então, nesse vídeo, vamos falar do momento de ida ao mercado. Ir ao mercado e comprar alguma coisa. E com isto, a ideia é aprender um novo vocabulário. A ideia também é aprender a se comunicar, a se expressar, porque vamos ver durante o texto como é que ele pergunta o preço, o que é que ele faz a seguir, como é que ele diz que chegou em casa. Então, a ideia é mesmo essa, é você aprender na prática. Agora, antes mesmo de começarmos, eu quero lançar um desafio para você. Acompanhe este vídeo até o final. Até mesmo o final, se você está interessado realmente em aprender. Vais aprender muita coisa. Tenho a plena certeza que se você assistir até o final, não te vais arrepender. Pode ter a plena certeza. Porque a melhor forma de aprender uma língua é através do vocabulário. E nós aqui não vamos estar a citar palavras, isso significa aquilo. Não, você vai aprender as palavras dentro de um contexto, ok? Você vai aprender em dois, vai aprender o significado da palavra e a forma como você pode empregar aquela palavra, como você pode já utilizá-la, ou seja, você vai sair dessa aula já utilizando as novas palavras que você aprendeu. Então o desafio que eu tenho para ti é o seguinte, depois de assistir a aula toda, você vai fazer o seguinte, vai escrever uma ou duas palavras novas que você aprendeu. E o texto vai ser assim. Nesta aula aprendi a palavra ou as palavras tal e tal, que significam isto. Essa não é uma simples tarefa. Eu não dei essa tarefa de forma aleatória, porque eu sei que essa é uma forma de você estar memorizando o vocabulário. Então, vais comentar assim. Nesta aula aprendi a palavra tal e tal, ou até três, se você quiser, que significa isto, isto e aquilo. Combinado? Vamos lá. E agora só assim um parênteses rápido, pessoal. O YouTube nos diz que 90% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas. O que significa que você provavelmente que assiste esse vídeo não se inscreveu, ok? Então, por favor, tira algum tempinho, acho que são 2 segundos, é só clicar naquele botão inscrever-se. Ok? Se você realmente gosta desse conteúdo, faça o máximo esforço possível de antes de avançar, se inscreva, porque isso conta muito para o desempenho do canal, a maneira como o YouTube avalia este canal e vai recomendando para outras pessoas também, ok? Então vamos ao nosso conteúdo de hoje, a nossa aula de hoje é uma história, uma mini história, ok? Esta história é de alguém que foi ao mercado, foi à praça, né? Assim que falamos, praça. Vamos lá. Hela lomele, ndandele kovitanda, okukalanda, ositu kwenda ovina bikwavo. Tete, ndalandamwele osito. Então vamos aqui explorar. Ela
é ontem e é também amanhã. Parece confuso, mas é simples. A expressão rela é a mesma que usamos para dizer amanhã e também para dizer ontem. Então, o que é que vai distinguir ou o que é que vai nos ajudar a perceber de que se trata, se é ontem ou amanhã? É o contexto. Normalmente, só pelo contexto, o interlocutor consegue perceber esse rela, se se refere a ontem ou se refere-se a amanhã. Então, no caso aqui é rela lomele ndandele. Então, o que vai distinguir esse rela lomele? Lomele é de manhã. Ontem de manhã. Então, o que, é que vai nos ajudar a entender que é ontem? Por causa do verbo oquenda, que aparece aqui em frente. Ndandele. Ndandele, este verbo aqui. Ndandele. Ndandele. Este vem do verbo oquenda. Oquenda que é ir. Então, é assim. No português, a gente diz apenas fui. Tipo, ontem fui ao mercado. Mas no português tem uma outra frase que utiliza-se. Os linguistas devem saber disso. Tinha ido. Então, o ndandele é basicamente correspondente ao tinha ido. Ok? Então, diferente do português que nós podemos dizer fui apenas, no mundo isso pode soar um pouco confuso. Ou seja, essa expressão é exatamente para distinguir os contextos. Vou explicar. Ndandele passa a ideia de alguém que foi e voltou. No mundo, a percepção é essa. Ndandele fui e voltei. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja a falar de alguém que foi e já regressou. Ok? Por exemplo, vamos supor que você é o João. Eu digo assim: João Wandele Coluanda. João Wandele Coluanda. Então, Wandele, qualquer um que ouvir eu a dizer João Wandele, vai perceber que o João foi a Luanda, entretanto, ele já está de regresso. Esta é a ideia. Porque se eu dizer assim, João Wanda, porque tem outra forma que é Wanda. O verbo mesmo é ir e está sendo conjugado no passado, mas no mundo fazemos essa separação. Wanda. Quando o interlocutor ouve isso, Wanda, ele não precisa perguntar. Trata-se de alguém que foi, não retornou. Agora, quando você diz Wandele, ele também já não precisa perguntar, ele já vai perceber que é alguém que foi e está de volta. Ok? Então, por isso que aqui dizemos Ndandele, para dizer que eu fui ao mercado, mas já estou a comunicar também que eu estive de volta. Ou seja, nesse exato momento em que eu estou a dar essa informação, eu estou a passar a ideia de ter ido e já ter voltado. Porque se eu dizer assim, Ndanda, Kovitanda, da outra forma é Ndanda. Ndanda, Kovitanda, eu fui. Por isso é que na despedida, quando nos despedimos, quando já estamos a ir embora, a gente diz Ndanda, fui. Porque Ndandele traz a ideia de ter ido e já ter voltado. Então vamos lá. Hela Lomele, Ndandele, Kovitanda. Ontem de manhã fui ao mercado. Hela Lomele, Ndandele, Kovitanda é mercado. Kovitanda no mercado. Okukalanda é ir comprar. Okukalanda, ir comprar. Então temos aqui já dois verbos. Okwenda e temos também okulanda. Okulanda é okukalanda, ir comprar. Ositu, kwenda, ovina bikwavo. Ositu, já vimos isso na aula anterior, essa palavra aqui. Ainda te lembras? Ositu. Ositu é carne. Carne. Ositu. Kwenda é ir. Então, ositu que é carne. E ositu, kwenda, ovina bikwavo. Ositu, kwenda, ovina bikwavo. Ovina é coisas. Bikwavo, outras. Então, é como se tivesse trocado, né? Coisas, outras. Em um mundo é assim. Ovina bikwavo, outras coisas. Tete, ndalandamuele, ositu. Tete, primeiro. Tete é primeiro. Tete é correspondente a primeiro. Primeiro, ndalanda é o verbo comprar. Okulanda. Okulanda é comprar. Neste caso, o verbo está sendo conjugado no passado. Ndalanda, comprei. Ndalanda. Você poderia, por exemplo, dizer assim:
Ela ndalanda omoko. Ela ndalanda o sítio. Ela ndalanda o telefone. Então, veja, lembra que eu disse que ela, ele tem duas ideias, ontem ou amanhã. Então, quando você diz assim, ela ndalanda, a ideia que fica é já desse ela ser encarado como ontem, porque você está a conjugar o verbo comprar no passado, ndalanda. Então, obviamente, não tem como alguém interpretar isso como amanhã, porque o verbo está sendo conjugado no passado, ou seja, o verbo a seguir está sendo conjugado no passado. Ela ndalanda. Ontem comprei. Tete ndalanda muele o sítio. Esse muele é mesmo. Mesmo. Primeiro, comprei mesmo carne. O sítio. Ok? Então vamos para o próximo bloco da nossa história. Ndapula o cãe, o acala o culandiça. Perguntei à mulher que estava a vender. Ndapula também está sendo conjugado no passado. É perguntar. O verbo é ocupula. O capa ocu. Esse é o pé, não se confunda. Ocupula. Ok? Assim. Ocupula. Perguntar. Ocupula. Perguntar. Ndapula. Perguntei. Ndipula. Pergunto. Ndapula. Perguntei. Ndacupula. Te perguntei. O mundo é fascinante, né? Basta acrescentar aí um elemento no meio entre o nda, por exemplo, aqui está ndapula. Perguntei. Mas se eu quiser dizer assim, se eu quiser dizer assim, te perguntei. Esse T, em um mundo, ele é representado por aquele elemento que eu mencionei, cu. Nda, cu, pula, ele fica no meio, entre o prefixo da conjugação e o radical do verbo. Nda, cu, pula. Vai ser assim. Então vamos lá. Ndapula o cãe, wakala. O cãe, acredito que você já deve saber, mulher. Ndapula o cãe, wakala, wakala. Lembra que eu sempre pergunto, okasichiwa? Okasichiwa, estás bem? Então é o mesmo do verbo estar, okukala. Wakala estava. Ndapula o cãe, wakala. Literalmente seria assim, perguntei à mulher estava. Por quê? Porque não temos o que. Porque a ideia em português é perguntei à mulher que estava a vender. Ndapula o cãe, wakala, okulandiça. Vender, aqui temos um outro verbo. Vender, okulandiça. Okulandiça. Ndalandisa o telefone yange. Ndalandisa o mangu yange. Ndalandisa o mbinja yange. Ndalandisa onjo yange. Vendi a minha casa. Ndalandisa onjo yange. Vendi a minha casa. Então, okulandisa. Okulandisa é vender. Ocito chingami. Isso aqui você pode usar para qualquer outra questão. Para qualquer outro artigo. Ele perguntou, no caso, a carne. Ocito chingami. Quanto é a carne? Você poderia dizer, o telefone é chingami. O mango chingami. Quanto é que é a cadeira? É chingami. Quanto é isto? É chingami. Então, chingami é para dizer, é para perguntar quanto custa. Ok? Vamos lá. Eyewatambulula, aqui temos um outro verbo. Ela respondeu. Eyewatambulula, ela respondeu. Ochinuli, olohunuka em vivali. Ochinuli é pedaço, né? O pedaço. Tem até uma expressão que é usada em português. Não sei se todo mundo conhece e não sei se é conhecido fora de Angola, que falamos naco. Naco. Talvez seja regional, né? Pelo menos aqui em Luanda não ouço muito. Mas, Nina, já ouviste a expressão naco? Hã? Nina, já ouviste a expressão naco? Naco. Para se referir a quê? A um pedaço de carne. Um naco. Então, ochinuli é um pedaço, né? Um pedaço. A senhora estava a vender um pedaço a 2.000. Olo huluka em vivali. Olo huluka em vivali. Ochinuli olo huluka em vivali. Ele diz ndopa. Ndopa. Este ndopa também vem de um verbo. Está sendo conjugado, na verdade, também no passado. O verbo é ocupa. Ocupa. Que é tirar. Ocupa.
ocupa, tirar. Ndopa olombongo, kwenda ndafeta. Ndopa olombongo. Olombongo é dinheiro. Ndopa olombongo. Tirei o dinheiro, kwenda e ndafeta, paguei. Então aqui temos um outro verbo, que é pagar. Ndopa olombongo, kwenda ndafeta. Tirei dinheiro e paguei. Ok? Ndopa olombongo, kwenda ndafeta. Okufeta. Okufeta. O verbo é okufeta, pagar. Muito bem. No que, depois, lembra-se sempre dessa expressão. No que. No que. É depois. Depois. No que. Depois. No que ndalandavo amatia. Interessante aqui. Aqui tem algo interessante. Veja. Sabemos que o verbo conjugado no passado, conforme já vimos, é ndalanda. Comprei. Ndalanda. Comprei. Mas aqui diz ndalandavo. Ndalandavo. Assim, não temos a palavra também em umbundo. Ok? Não sei se você já sabia disso. Nas minhas aulas particulares, eu ensino isso aos meus alunos. Não temos a expressão também em umbundo. Não tem. Assim conforme em português, a gente, no meio de nada, a gente diz também. Essa palavra em umbundo não existe. Então, quando queremos transmitir a ideia de também, a gente só acrescenta o vo à frente de qualquer expressão que a gente queira se referir como também. Por exemplo, também quero. Sabemos que o verbo querer é okuyongola. Quando você diz quero, você diz ndiyongola. Então, em um mundo, para dizer também quero, a gente diz ndiyongolavo. Também vou. Sabemos que o verbo ir é okwenda. Quando você diz vou, você diz ndenda. Então, quando você quer dizer também vou, você diz ndendavo. A ideia de também vai ser sempre representada por este vou aqui no final da palavra. Ok? Não se esqueça disso. Lembra-se sempre. Não temos a palavra também. Então, a ideia do também, ela sempre vai ser representada por este vou, sempre ligado à palavra, nunca separadamente. No que ndalandavo amatia. Depois, comprei também tomate. Amatia é tomate. No que ndalandavo amatia, o chipoque, kwenda oluoso. Depois comprei também tomate, feijão e arroz. Este ndapitina, aqui no i tinha que ter um acento tio. Este ndapitina conjo. Este, vou esclarecer um pouquinho a questão do et. Et, ele pode ser usado de várias formas, pode ter vários significados, de acordo com o contexto. O et pode significar quando, e é exatamente o significado que ele tem aqui. Quando cheguei, et ndapitina. Vocês repararam que na primeira pessoa os verbos, quando estão no passado, começam sempre com nda, ndalanda, ndafeta, ndapitina. Então, pega também esse detalhe. O verbo vai sempre começar com nda, quando é a primeira pessoa e o verbo está sendo conjugado no passado. Nda. Então, o et aqui significa quando. Et, ndapitina. Mas tem vezes que o et vai significar isto. Et, por exemplo, eu dei o exemplo. Et tingami. Quanto é que é isto? Et. Então, et ndapitina conjo. Conjo é em casa. Conjo é em casa, porque onjo é casa. Ndapuyuka pokamwe. Ndapuyuka pokamwe. Descansei um pouco. Okupuyuka. Ndapuyuka pokamwe. Descansei um pouco. No que ndafetika okuteleka. Então, só nesse bloco temos mais 4 verbos. Ndapitila, que o verbo é okupitila, que é chegar. Depois, ndapuyuka, que é descansar, okupuyuka. E temos também ndafetika, que é começar. Comecei, okuteleka, cozinhar. Okay? Eu quero sinceramente saber o que você achou desta aula. Foi proveitosa? Aprendeu alguma coisa? Então, vamos fazer assim. Comente as palavras, pelo menos 2 ou uma palavra que você aprendeu. E comece o texto assim. Eu aprendi a palavra tal.
que significa isso, ok? Esse é o desafio que eu tenho para ti. Escreve aqui nos comentários. Eu aprendi a palavra tal. Significa, e em português significa isso. Deixa nos comentários. Não saia do vídeo sem curtir. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se você quer ter aulas particulares comigo, entre em contato pelo WhatsApp. Não se esqueça do presente que eu tenho para ti. O link está o PDF está no link da descrição. É só dar um clique que você vai ter acesso ao PDF que eu deixei disponível para si, ok? Se ela pode ir, tulisanga vale da sua panga.